A pré-história consiste no período definido da linha do tempo da humanidade que precede a invenção da escrita, pois somente a partir dela é que se iniciaram os primeiros registros históricos. Períodos pré-históricos. Idade da Pedra. A Idade da Pedra compreende o período da pré-história onde os seres humanos passaram a construir suas ferramentas de trabalho, armas de corte e instrumentos de percussão usando as pedras. Esse período se estendeu aproximadamente de 4 milhões a 10 mil anos antes de Cristo e se subdivide em Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. O período paleolítico vem do grego palaios, antigo, e litos, pedra. Ele foi o mais longo, tendo início há 4 milhões de anos e finalizando por volta de 40 mil a.C. Por isso se distribui em 3, paleolítico inferior, médio e superior, que respectivamente correspondem à invenção de ferramentas de pedra, o surgimento do Neandertal e o início das pinturas em cavernas. O período neolítico vem do grego neo, novo, e litos, pedra. Também é conhecida como a fase da revolução da agricultura, já que o homem abandonou a prática nômade e passou ao sedentarismo, praticando a agricultura e iniciando a domesticação de animais. Tal fase durou de 12 mil a 10 mil anos antes de Cristo. Idade dos metais. A idade dos metais se estende de 10 mil até 4 mil anos antes de Cristo e diz respeito ao período da pré-história onde se iniciou a prática da metalurgia, com a substituição dos instrumentos feitos de pedra, ossos e madeira por metais. Ela se divide em cobre, bronze e ferro. O período do cobre se iniciou com o uso do primeiro metal a ser utilizado na confecção de armas, utensílios e ferramentas. É provável que o cobre tenha sido processado acidentalmente pelos homens neolíticos quando utilizaram pedras contendo malaquita, um mineral básico de cobre, em fornos ou fogueiras. Tal fase se estendeu de 10 mil até 7.500 anos antes de Cristo. O período do bronze ocorreu entre 7.500 e 5.000 anos antes de Cristo. Com o desenvolvimento desta liga metálica se intensificou o uso de metais e, consequentemente, também a agricultura e o desenvolvimento do comércio. Aliado a esse conjunto de elementos, a hierarquização social também se tornava mais consistente. O período do ferro durou de 5 mil até o surgimento da escrita, aproximadamente em 4 mil anos antes de Cristo. Tal metal estimulou a fabricação de ferramentas e armas mais eficientes em combates, o que por sua vez foi fundamental para a militarização, que deu início aos primeiros conflitos armados e guerras. Olha, professor, encontramos o que estávamos procurando. É um crânio de um Australopithecus. Parece ser de uma mulher. Agora temos a prova que a civilização surgiu aqui na África. Os estudos arqueológicos identificam que os primeiros hominídeos surgiram no continente africano. Foi assim que encontraram o fóssil que foi chamada de Lucy, por causa da música Lucy and Sky with Diamonds, dos Beatles, que eles estavam ouvindo no acampamento. Enfim, assim iniciamos nossos estudos sobre a pré-história. Partimos da teoria que a civilização surgiu na África, a partir dos primeiros hominídeos chamados Australopithecus.
Nós costumamos andar em bando e praticamos caça e coleta. Mas sempre buscamos outros lugares para coletarmos e caçarmos. Não temos parada. O processo de adaptação conduziu os australopitecos a ganharem novas habilidades, como segurar paus, jogar pedras e utilizar ferramentas, surgindo assim o Homo habilis, que continuaram o nomadismo. O nomadismo é a prática das tribos que não possuíam ponto fixo, praticavam caça e a coleta e migravam de um lugar para o outro. Durante o processo evolucionário, os hominídeos tornaram-se cada vez mais sábios. O desenvolvimento cognitivo iria desenvolvendo-se cada vez mais, surgindo o Homo erectus, o Homo sapiens arcaicus e o Homo sapiens sapiens. Foi nesse período que destacamos o processo migratório aos continentes do planeta Terra. De acordo com os estudos da pré-história da América, os primeiros hominídeos teriam vindo para o continente americano por dois lugares: o Estreito de Bering, ligando a Sibéria ao Alasca, e pela Polinésia, vindo através de embarcações pelo Oceano Pacífico, na América do Sul. Desse modo, deu origem aos povos pré-colombianos, como também os indígenas brasileiros. Conforme os hominídeos foram ocupando os territórios, eles foram se adaptando à geografia e o clima. Assim ganharam características diferentes, que deram origens às etnias. Nas regiões mais geladas, formaram as etnias de traços orientais, onde as características da face favoreciam para não acumular líquidos. A face sem obstrução, olhos puxados e cabelo liso indicam essas condições. Nas regiões mais quentes, as características da face favorecem o acúmulo de líquidos para favorecer uma grande hidratação. As faces com obstruções, cabelos crespos e pele mais escura, comum dos traços africanos, indicam essas condições. Nas regiões frias e escuras, os hominídeos adaptados para viverem com baixa iluminação, desenvolvendo os olhos claros, o cabelo mais loiro e mais pelo em relação às outras etnias, seriam as características que dariam origem aos traços arianos. A formação das etnias nos Homo sapiens indicam que os seres humanos não possuem raças, pois geneticamente são todos iguais. As condições climáticas e adaptação geográfica foram responsáveis pela característica dos humanos. Mas na pré-história haviam raças de humanos que acabaram extintas, como o homem de Neandertal, por exemplo. Entendemos então que o período paleolítico foi marcado pelas tribos nômades, que não possuíam um ponto fixo. O paleolítico foi conhecido pelas construções rudimentares das primeiras ferramentas, por isso chamamos da Idade da Pedra Lascada. Por volta de 10.000 a.C., destacamos as primeiras tribos sedentárias, que possuem um ponto fixo. Eram tribos que praticavam a agricultura e a criação de animais, marcando o período neolítico, a Idade da Pedra Polida. Sabemos que a pré-história acabou quando surgiu a escrita, como as artes rupestres, mas o processo de transição da Idade da Pedra Polida à Idade do Bronze foi lento e gradual. Essas primeiras tribos sedentárias plantavam ao longo de rios. Os recursos hídricos ajudavam na irrigação da lavoura, mas na medida em que as aldeias começaram a crescer, surgiu uma necessidade de criar novas plantações. Portanto, era preciso construir novos canais de irrigação. Com as construções de canais de irrigação, houve a divisão do trabalho. Surgiu o trabalho manual, que eram atribuídos aos que construíam os canais de irrigação, e o trabalho intelectual, destinados aos idealizadores de novos canais de irrigação e onde criavam estratégias para a ampliação das aldeias.
Veja como nossa aldeia está ampliando cada vez mais, não é? Sim, mas vejo que você não tem mais tempo para caçar. Está tão focado no trabalho aqui dos canais que mal tem almoçado direito. Eu sugiro para que peça aos moradores da aldeia que te levem algum alimento em sua tenda. Boa ideia! Assim terei mais tempo para criar estratégias para melhorar a vida das pessoas dessa aldeia. Com a divisão do trabalho, o responsável pelo trabalho intelectual tinha cada vez menos tempo para caçar. Atenção, pessoal, eu peço a gentileza que vocês contribuam comigo. Um pouco de comida, frutas, caça, pois não estou tendo tempo para caçar nem fazer a colheita, por causa de tanto trabalho que tenho para proporcionar uma vida melhor a vocês. A própria aldeia passa a levar comida ao responsável pela criação da administração da aldeia. Assim, ele tornou-se um líder e as doações de alimentos passaram a virar tributos. Oh, bondoso líder! Trouxe essas melhores frutas como nosso tributo. Assim os tributos passam a ser obrigatórios, surgindo o imposto. Uma sociedade que tem um líder que administra em troca do imposto é o que chamamos de Estado. Assim surgiu o Estado na pré-história. Com o surgimento do Estado, houve a necessidade de arrecadar mais impostos e ampliar mais a aldeia. Para isso, ocorreram os conflitos de terra, gerando guerras territoriais. Caracterizamos essa fase como a Idade do Bronze, quando as aldeias passaram a produzir armas a partir do derretimento de minerais. A Idade do Bronze foi marcada pela militarização, surgindo as primeiras cidades e escravidão. Assim surgia a Guarda Real para proteger o líder e um comandante para cuidar do exército e garantir a segurança. Quando o líder morria, os sucessores que assumiam o seu lugar tinham dificuldades de aceitação. Porém, para ganhar o respeito da aldeia, esse sucessor dizia que o antigo líder morto visitava eles em sonho, onde ele poderia trazer novas ideias para a aldeia. Fiquem tranquilos, nosso líder veio a mim do mundo dos mortos e me deu novas instruções. Essa prática passou a ficar cada vez mais comum nas primeiras clãs da pré-história, onde realizavam diferentes rituais para tentar o contato com as antigas lideranças que já haviam morrido. Assim surgiu a religião, com a possibilidade de religar-se aos antepassados. Com o tempo, essas práticas ritualísticas passaram a especialistas, surgindo as figuras dos sacerdotes nas aldeias. Ao longo dos anos, com a morte de outros líderes, eram cada vez mais cultuados esses antigos ancestrais como deuses, dando origem ao politeísmo, que é a crença em vários deuses. A religião tornou-se política. A figura do líder passa a ser considerada de um deus na terra. Essa prática é chamada de teocracia, onde Deus está no poder. A teocracia é característica do modo de produção asiático que marcou o sistema político das primeiras cidades da história. E aí, curtiram essa videoaula?